Boa noite a todos e obrigado pelas honras. Eu me senti como o profeta Jonas até 2 da tarde. Eu queria fugir de estar aqui, ainda mais no retiro, mas o Senhor usou de uma maneira sobrenatural uma confirmação e queria fugir porque eu vou falar de um tema que eu não alcancei. É algo, para mim, é um grande desafio ainda, mas eu creio, queridos irmãos, que o Senhor tem essa palavra para todos nós. Eu lembro que quando, há 7 dias atrás, eu me deparei com o meu coração, eu fui orar no meu porão lá em casa, eu estava com o quarto fechado, tudo escuro, orando e tentando ouvir a voz do Senhor, como eu costumo fazer. E chegou um momento que eu senti o próprio Deus falando assim: Tiago, eu não vou te falar nada na sua mente, nem no seu coração. Suba para o quarto e abra a Bíblia. E de uma maneira muito sobrenatural, o Senhor me levou a abrir em Lucas 1. Vai aparecer aqui? Vai aparecer aqui? Lucas 1, versículo 8 ao 20. E, irmãos, eu vou ler para vocês aqui 2 aparições do mesmo anjo Gabriel para 2 pessoas diferentes. E o que Deus falou comigo através disso, tá? Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, ele está se referindo ao sacerdote Zacarias, tá? Toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste das minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse texto, por essa palavra. Obrigado porque eu creio que ela vem do teu trono, não só para mim, mas para a tua igreja, Pai. Que o Senhor abra os ouvidos, o coração, os olhos de todos que aqui estão, e principalmente o meu. Em nome de Jesus, seu Filho, amém. Irmãos, esse Zacarias aqui, ele é um sacerdote, e curiosamente, o último homem que viu um anjo no Velho Testamento, ele também se chamava Zacarias, mas era o profeta. No Novo Testamento, a primeira aparição de um anjo foi para esse Zacarias, sacerdote. Quem era ele? Esse Zacarias, irmãos, ele era descendente da linhagem de Arão. Portanto, ele era o quê? Um digno de ser um sacerdote. E ele era casado também com Isabel, que era também da linhagem de Arão. Portanto, imaginem, era um casal modelo, um casal que ia no templo, prestava oferendas ao Senhor, fazia todo o ritual, era um casal zeloso, inofensivo, bem quisto pela congregação. Vocês repararam que a congregação estava lá orando por ele, porque era um momento arriscado,
a apresentação do incenso. Só que, de repente, imaginem, esse homem, ele está lá acendendo o incenso, e aparece para ele uma das criaturas mais magníficas depois da Trindade, que é o anjo Gabriel. E eu não sei se eu posso afirmar que é ele, mas abram em Daniel capítulo 10, versículos 5 ao 6. Nesse texto, irmãos, a gente vai ter talvez, tá, uma descrição física da glória que ele viu. Só de curiosidade, Daniel tinha ficado 3 semanas antes, em jejum, esperando uma aparição do Senhor. E Daniel, esse homem santo, viu: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, uma pedra esverdeada, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como estrondo, um coral de muita gente. Eu não creio que isso é um arquétipo, um símbolo, isso é literal. Imagina, eu estou aqui de manhã, arrumando a quadra, e aparece um ser com essas características. E esse ser, esse anjo, vira para Zacarias e só traz boas novas para ele. Ele fala assim: Zacarias, não temas, as suas orações foram ouvidas, a sua mulher velha vai dar à luz um filho chamado João, só coisa boa. Você vai ter prazer em ti, vai ter alegria em você, muitos regozijarão em você. E olha que bonito, esse seu filho vai converter o coração dos pais aos filhos, vai converter os desobedientes, e olha que interessante, vai tornar habilitados os homens. O que me fisgou nesse texto, e eu entendo que foi ali que Deus queria que eu parasse para ouvir. Você, em sã consciência, irmãos, teria a ousadia de, diante de um ser desse, virar para ele, depois de tudo que ele falou, e com aquela aparência fantasmagórica: isso não vai acontecer? Foi o que ele falou. Não tem jeito que isso acontecer. É possível isso acontecer, irmãos? Você tem uma chance de ter um encontro com um anjo. Você falaria com essa petulância para ele? Sabe o que Deus me falou, irmãos? Na verdade, a gente fala coisas impensáveis quando o nosso coração transborda daquilo que ele está sendo alimentado durante anos. E quem era Zacarias? Um sacerdote decente, nobre, mas tinha um detalhe: anos sem um filho. Pensa bem, você conhece todas as escrituras, servindo ao Senhor, mas você sabe que tem um texto lá que fala assim: herança dos filhos a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, seu galardão. Imagina isso assombrando a sua cabeça o tempo inteiro. Isso nunca acontecia. O que alimentou o coração dele? Provavelmente, isso tudo eu estou especulando um pouco: incredulidade, amargura. E aí nem a roupagem da religião conseguiu conter esse coração, nem diante de um anjo. Isso já aconteceu com vocês, irmãos? Quantas vezes já aconteceu comigo? Vocês olham para mim e devem imaginar: olha, é tão equilibrado, como eles disseram aqui. Mas depois de tantas vezes, eu explodi em palavras duras, e já com palavras de incredulidade. E Jesus disse isso, irmãos, em Mateus 12, 34, todos nós conhecemos esse texto, né? Vamos abrir, mas em resumo, Jesus disse o seguinte: a boca fala o que o coração está cheio. Vamos ler o texto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Diante desse versículo, meus irmãos, eu queria destacar uma primícia muito importante. As nossas palavras são antecedidas pelos nossos pensamentos.
Mas antes dos nossos pensamentos, elas vêm do coração. E coração, irmãos, eu sei que às vezes a gente usa, desde a infância, né, aquele símbolo, é uma coisa meio minimizada, meio infantilizada, romantizada, abobada, mas, irmãos, eu creio que Deus, quando olha para todos nós, Ele consegue ver, é muito além do meu nariz, do meu cabelo, Ele vê talvez um espectro, alguma coisa que define realmente como você está, ou como você é. E a sua palavra vai indicar quem você é, ou pelo menos o que está acontecendo naquele momento no seu coração. Provérbios 10, 11 diz o seguinte, abram por favor. Eu vou ler e depois de reler. Palavras do justo são fontes de vida, mas a palavra do perverso ocultam intenções violentas. Analisem as palavras que nós falamos todos os dias. O que elas indicam de nós? As menores palavras, as mais sofisticadas. E às vezes, irmãos, não é só palavra, uma olhadela que você dá. Um bufar. Toda expressão que você emite, você exterioriza, você vibra, ela está indicando diretamente o que está lá dentro do seu ser. Quem sabe, né, o que é um eletrocardiograma aqui? O coração, agora estou falando do coração físico, né? Ele é um órgão elétrico, ele tem energia, ele emana energia. Você coloca eletrodo, ele vai captar essa energia e ela vai formar uma onda. Tanto é que se você estiver infartando, esse elétron ele é capaz de mostrar que você está morrendo. Repare que analogia interessante. Existe um aparelho que detecta as ondas elétricas do nosso corpo. Agora, observem no texto. O anjo Gabriel, ele diz aqui que, ele fala assim, eu sou o anjo Gabriel, e eu estou diante da face de Deus. Quando nós estamos diante da face de Deus, nós também temos a capacidade, como o anjo Gabriel tem, de detectar o que se passa no coração. E para isso, esse farejar o que está acontecendo, é algo, irmãos, que exige de nós maturidade espiritual, habilidade espiritual. E lembram aqui que o anjo Gabriel profetizou sobre João Batista, que ele iria o quê? Converter o coração dos pais aos filhos, e dos desobedientes, e habilitar os homens. Aí eu pergunto para vocês, o que João Batista fez lá, era só para aquela geração, para aquela época? Será que não é para chegar até nós a capacidade de sermos habilitados a detectar também o coração e outras coisas mais? Irmãos, nós estamos já há quantos anos em retiros nessa caminhada cristã? O objetivo de entregar essa palavra é para que haja habilitação, maturidade, para que a gente saia de um nível básico, né? E detectar o coração, considerando a importância que é o coração para Deus e para o mundo espiritual, é uma habilidade que nós temos que ter, de detectar o coração. Por quê? 1 Coríntios 2, 14 e 16 diz o quê? Que o homem espiritual discerne espiritualmente. Ele discerne todas as coisas e de ninguém ele é discernido. Vamos ler o texto na íntegra? 1 Coríntios 2, 14 a 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Um homem natural não consegue detectar, mas nós não somos naturais. Nós somos o quê? Homens espirituais. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto, irmãos? Quando esse anjo, que está diante da face de Deus, ele é confrontado com a incredulidade, com o que ele reage? Com fé. Ele sabe quem ele é. E o que ele fala?
ele não explica nada, ele só fala assim: eu sou Gabriel. Em outras palavras, eu não estou aqui para brincadeira. Eu não vim aqui como emissário do Deus Altíssimo para enrolação. Eu sei quem eu sou. E todas as vezes, meus irmãos, que nós fomos confrontados com mentira, com setas do maligno, que vão frontalmente atacar quem nós somos, foi assim que ele fez com Jesus, nós temos que também, como o anjo Gabriel, falar: eu sei quem eu sou. Mas adianta alguma coisa eu falar: eu sou Tiago? O que isso significa para o mundo espiritual? Nada. Mas eu sei quem eu sou em Cristo. Irmãos, isso não é poesia. Eu sou um com Cristo. Gálatas 2:20 diz que eu já morri. Isso é uma realidade. Eu já morri, eu estou em Cristo. Efésios 1, pega lá e marca todas as preposições em, nele. São várias, incontáveis, é maravilhoso. Eu estou em Jesus. 2 Coríntios 5,14 diz que eu já fui já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Irmãos, Romanos 6 é um tratado dizendo que eu já morri. Isso é uma realidade. E eu creio piamente, irmãos, que quanto mais você se aposta de quem você é, por essas verdades, você não vive em pecado, você vive em santidade. E eu creio, irmãos, que isso tudo é tão real, tão palpável, que vai se expressar nas nossas palavras. Então, novamente, irmãos, toda palavra que sai da minha boca veio de um processo mental, que foi antecedido por algo que aconteceu no meu coração. Sendo assim, irmãos, cada palavra que nós pensarmos em falar, analise de onde ela está vindo, porque ela vai dizer quem você é. Ou melhor, ela vai mostrar aonde está o seu coração. E acreditem, para o mundo espiritual, para Deus, é isso que está em jogo. É o nosso coração. Quando foi falado de idolatria todo esse tempo aqui, o nosso coração é a maior fábrica de ídolos. E como foi dito pelo irmão, não adianta a gente forçadamente destruir os ídolos. Tem que mudar a fonte dos ídolos. Analisem cada palavra que saia da nossa boca. Porque Provérbios 4:23 diz que o nosso coração é fonte de vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Irmãos, quando aquela mulher com fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, por que saiu vida dele? Porque ele só tinha vida no coração. E de uma forma impressionante, você também consegue tocar vida e morte, você percebe quando sai. Até quando sai de você, você percebe isso. Mas é complexo? É complexo. Jeremias 17:9 mostra a perversidade e a complexidade do nosso coração. E por ser tão profundo, tão intrincado o nosso coração, ele não é algo que você pode entregar para qualquer um. E muito menos para a ciência. Eu não estou dizendo que a ciência não possa trabalhar na mente, mas no coração, somente o Espírito Santo de Deus pode entrar e trabalhar e transformar. Eu estava conversando com a minha esposa, quando eu analiso a minha vida, e eu acho que se vocês analisarem a vida de vocês vão perceber, eu, diferente do Daniel, eu tenho 4,6, né? E isso sempre me impressiona, né? Porque a minha mente está nos 20. Mas cada detalhe da minha vida foi um entalhe muito delicado de Deus no meu coração. Deus não pegou uma machadada e cortou. Foi tudo muito trabalhado. É um cristal de Murano, algo muito delicado. E esse entalhe está acontecendo o tempo inteiro. Como o Daniel disse, nós fomos postos numa escola muito dinâmica. É a melhor escola do universo para nos transformar à imagem de quem? E no final, queridos irmãos,
O que vai ser transformado em nós, a semelhança de Cristo, não é meu nariz, é meu coração. É o nosso coração que está sendo alvo. Mais uma vez, né, Romanos 8, 28, 29, não precisam abrir. Sabemos que todas as coisas, todos os entalhes são para o nosso bem. 1 Samuel 16, 7, vocês lembram daquele versículo? Quando foi escolhido o rei para Israel, ele colocou diante do profeta todos os filhos, todos, menos o que era segundo o coração de Deus. E ali o Senhor fala, ele não olha a aparência externa. Ele não olha a aparência externa. Porque a aparência externa, como foi dito hoje, é um cosmos, é o cosmético. É o símbolo que tanto nós valorizamos. Se nós soubéssemos o quão insignificante é o externo diante do alvo de Deus, que é o nosso coração, a nossa vida ia ser até bem melhor e bem mais simples, eu creio. Mas é isso, irmãos, imaginem o coração de todo mundo aqui. Uma bola de cristal flutuante, de todas as cores, é isso que está acontecendo. É isso que ele vê. É muito além das aparências. E nós somos tão apegados à aparência, irmãos, que às vezes a gente também fica muito apegado só à palavra. Se eu começo a falar algo perigoso, complicado, o que eu vou falar para a Luciana? Luciana, cuidado com as palavras. Irmãos, exercitem isso nas suas casas com vocês. Com amor, quando vocês perceberem palavras saindo de vocês, perigosas, em vez de falarem, cuidado com o que você está falando, diga, cuidado com o seu coração. Porque como foi dito hoje, eu achei muito interessante, as palavras são importantes, porque elas indicam o coração, mas são folhas. São folhas. Muito úteis, né? Porque a gente inclusive aprendeu que pelo fruto, pelas folhas, que a gente conhece a natureza da árvore. 2 minutos. Pode calcular, geralmente é o tempo para exteriorizar o coração. Jesus, ele era muito firme, né, e muito amoroso, mas quando Pedro virou para ele, em Mateus 16, 21, 23, podem abrir, só resumindo, quando Pedro virou para Jesus, falou, Jesus, não vai fazer isso, o que ele falou? Presta atenção, Jesus ficou preso na qualidade da palavra de Pedro. Pedro xingou a gente. Pedro amaldiçoou. O que Pedro falou? Algo doce, bom. Mas Jesus é o nosso modelo? Nós queremos ser semelhantes a quem? A um mestre capaz, um mestre distraído. O nosso mestre, que tem que ser o nosso modelo, ele captou o coração de Pedro, né, Sâmia? E detectou o quê? Morte. Mesmo em palavras tão doces. Desde esse tempo, leiam aí, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Eles já sabiam o que tinha que acontecer. E sofrer, eles sabiam que tinha que sofrer. Muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, não, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltou para André e falou, André, olha lá Pedro, está falando comigo, mentira, coisa errada, foi isso que ele fez? Jesus é reto, ele não faz polígono, ele vai até Pedro e fala assim, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, Mateus 18 na nossa vida é imprescindível, é linha reta. Você tem uma dúvida comigo, não faz polígono, não vai no A, no B, no C, é comigo que você tem que ir. Cuidado com as perguntas
Boas perguntas levam a boas. Não foi uma punição, foi algo do tipo: eu quero te proteger, para de falar, e volta para dentro de si. Muitas vezes o silêncio, ele não quer dizer só coisa boa. Às vezes o silêncio significa, você percebe coisas ruins no silêncio, né? Olha o que Jesus percebeu, João 2,24. Em João 2,24, Jesus falou assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. É só 24 mesmo. Jesus, ele captava o coração, você não precisava nem falar, ele já sabia. Isso é algo, talvez um nível mais hard, né? Mas o nosso coração, ele é capaz também de transmitir muita mensagem, como aconteceu com os discípulos de Emaús, em Lucas 24, 32. Vocês lembram aquela passagem? Eles estavam andando, conversando com Jesus, e o coração deles ardia. Quantas vezes já aconteceu que você está com um irmão e você sente o seu coração arder e você não sabe a explicação disso? É uma sintonia, né, que você tem com a pessoa, uma conexão de coração. Irmãos, isso que a palavra fala é de um só coração, quando o nosso coração está unido. Eu sempre me pergunto também, por que no retiro, né, nós temos uma experiência mais autêntica de igreja? Por que é aqui que acontecem coisas que durante o ano inteiro nunca aconteceu? Atos 4:32 dá uma explicação para isso. Ali fala que eles tinham um só coração. Existe um momento no ano que nós somos mais um do que agora, irmãos. A gente come junto, dorme junto, conversa junto, o tempo inteiro estamos juntos. É o momento que a gente mais vive em unidade um com o outro. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Atos 2, 46 e 47 também fala isso. Atos 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração. Tudo que eu falei até agora, irmãos, foi baseado num coração duro, num coração incrédulo de Zacarias. E agora eu gostaria de convidar os irmãos a fazer um paralelo com um coração que agrada a Deus, que é o coração de Maria. E aí eu gostaria de convidar os irmãos a lerem Lucas 1, 26, 35. Lucas 1, 26, 35. Irmãos, Maria, ela era da raiz de Davi, já não era de Arão mais. A raiz de Davi era a raiz nobre da linhagem de Jesus. Ela era uma mulher que seria sucessora na monarquia, digamos assim. Mas essa mulher, Maria, ela, vamos ler o texto, 1, 26, 35. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem nenhum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, todo esse texto mostra que essa mulher, Maria, ela era descendente de Davi, ela era digna de receber a profecia. E quando esse mesmo anjo, 6 meses, aparece para ela, ela recebe um elogio que diz que ela é a mais graciada entre as mulheres. De todas as mulheres filhas de Eva, ela era a única que receberia tal honraria, né? E o que me impressiona, irmãos, é que nesse momento, Maria, ela fica em silêncio e ela ouve tudo que o anjo fala para ela. E aí, irmãos, silêncio é sabedoria. Na hora que nós estamos em silêncio, ouvindo alguém, sem interromper, é o momento em que está analisando o que ela está falando. E enquanto ela estava analisando o que o anjo falava, ela, como uma mulher que conhecia a palavra, imagine o que passou na cabeça dela. E o texto fala, ela estava pensando nas palavras do anjo. E uma das coisas que ela deve ter pensado foi: a virgem da profecia sou eu. E quando ela fala, diferente de Zacarias, ela não faz uma objeção incrédula. Ela pergunta assim: mas como? Eu sou virgem. Ela não fez uma pergunta bisbilhoteira. Ela só fez uma pergunta: como? Eu sou virgem. Pedindo uma orientação. E aí, meus irmãos, o que o anjo responde para ela, para mim, é a parte mais preciosa de toda essa pregação. O anjo vira para ela e fala assim: virá sobre ti o Espírito Santo. Irmãos, essa é a resposta que nós temos que dar para muitos dos irmãos que nos procuram. O Espírito Santo fará a obra. Recentemente um casal esteve com a gente lá em casa, né? E eu tinha até um script de falar várias coisas para eles, orientações, direções, correções. Mas quando eu vi o que Deus tinha feito na vida deles, eu até me envergonhei. Senhor, não dá para comparar o meu trabalho com o seu trabalho. Foi o Espírito Santo que fez essa obra neles. E às vezes eu sinto que a gente se cansa muito dando conselhos, se desgastando, tentando resolver tanta coisa, quando na verdade é o Espírito Santo que fará. O sistema religioso, muitas das vezes, ele enfoca muito todo o trabalho em um homem. E a gente coloca essa esperança em um herói, em um salvador, além de Cristo. E não é por acaso, ele geralmente fica exausto e até tragédias acontecem, né? Às vezes as pessoas se preocupam com o meu ministério. Eu não tenho ministério, irmãos. Eu estou a favor do reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem como alvo corações transformados. O que eu quero é trazer o céu para a terra, trazer o céu para a minha casa, o céu para o meu trabalho, levar pessoas para o céu. O meu compromisso é com o reino de Deus. Irmãos, e a nossa salvação está no silêncio. Lamentações 3, 23, 26. Enquanto vocês abrem, eu lembrei da experiência do Willi e da Luciana hoje. Quando que eles experimentaram uma salvação? Foi em todos os pensamentos, os afazeres, não foi na hora que eles acalmaram e desistiram. Lamentações 3, 23, 26. Grande é a tua fidelidade. Pode passar? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A nossa porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio.
Maria fez isso em Lucas 2,51. Lucas 2,51 diz assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. De todas as características de Jesus, e eu tenho que olhar para Cristo quando eu estou com meu coração perturbado, a característica que sempre mais me chama a atenção em Cristo era a capacidade de autocontrole que ele tinha diante de situações que ele tinha que falar muito, e ele ficava quieto. Lembra do episódio da mulher pega em adultério? Ele ficou em silêncio, ele não falou nada, até que precisou falar, né? Irmãos, quando a gente se depara com o nosso coração negro, escuro, perturbado, machucado, a gente tem que buscar cura. E essa cura começa olhando para Cristo, mas também olhando para grandes verdades, como Ezequiel 11:19, que diz assim, que ele trocou o nosso coração de pedra por um de carne. Ele já fez isso, irmãos. Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Em Atos 16:14, também diz que ele vai abrir os nossos corações enquanto nós ouvimos a palavra. Isso pode estar acontecendo exatamente agora. Isso aconteceu com Lídia, né, de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Meus irmãos, as nossas palavras, elas mostram o nosso pensamento e mostram o nosso coração. Mas também, as nossas palavras podem mudar o nosso coração. Quando Abraão estava subindo o Monte Moriá, foi o momento mais difícil que ele teve para entregar seu filho, né? E em Romanos 4:20 descreve algo que provavelmente está ligado a esse momento. Romanos 4:20 diz que Abraão foi fortificado na fé. Pensem bem, o pai da fé foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E como é que nós glorificamos a Deus, irmãos? Com a nossa boca, louvando o Senhor, cantando, servindo. E quando a dúvida vem, é um momento muito perigoso, porque o amor, ele não duvida. O amor, na verdade, ele nunca falha, né? E uma coisa que eu tenho buscado em Deus é que o Senhor expanda o nosso coração, para que a gente possa realmente tocar nas pessoas. E a gente só consegue tocar em alguém quando o nosso coração ele está cheio de amor, cheio da vida de Deus. Quando você expande o coração, esse amor vai edificar. A única hora que você consegue tocar em alguém, aconselhar alguém, ministrar alguém, é quando o seu coração foi cheio de amor e foi expandido de amor. E claro que para isso, irmãos, nós temos que nos sintonizar com o nosso Pai, com Deus. Nenhum coração amargo vai conseguir discernir ninguém, alcançar ninguém. Você vai perder essa capacidade de se sintonizar com Deus e com o coração do seu irmão. E é possível a gente sintonizar o coração com o outro, como aconteceu com os discípulos de Emaús. O momento que a gente vai sentir que nós estivemos na presença de Deus de fato, é quando naquele momento, a sós, a gente rompe aquele silêncio, e finalmente a gente entra na presença de Deus, e a gente sente aquela respiração de que estou lá, né? E nesse momento, Deus começa a fazer. Eu vejo que às vezes nós experimentamos muitas feridas, as pessoas falham conosco, nós falhamos com todos, né? Mas irmãos, parem para pensar.
Nós todos estamos no comecinho da corda. Nós temos uma eternidade para conhecer a Deus. Nós estamos falando de um Deus infinito. E esse Deus infinito demanda um tempo infinito para conhecê-lo. E o tempo que nós temos aqui é o tempo que nós temos para errar. E é o tempo que nós temos para exercer misericórdia. Porque estamos todos engatinhando, estamos todos arrastando. Não tem sentido a gente não ter misericórdia. Eu costumo falar com a minha esposa, né? Quando a gente não consegue trazer o amor, né? Alcançar o amor, a misericórdia é aquele gancho que te faz aproximar da capacidade de amar alguém. O C.S. Lewis, ele falou uma frase bonita, ele diz assim: quando as estrelas forem destruídas, nós ainda estaremos vivos, né? Então nós somos seres que vamos viver eternamente. Então aqui é a hora de ter paciência e misericórdia com todo mundo que está quebrando a cabeça. Irmãos, dentro disso, eu creio que não existe nada mais desafiador do que o texto em que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo e que nós não devemos ver ninguém mais segundo a carne, mas segundo Cristo. E de tudo que eu falei, né, conhecer o meu coração, conhecer o coração do outro, talvez o mais importante de tudo aqui é que nós temos que conhecer o coração de Deus. E conhecer o coração de Deus, irmãos, nada mais é do que conhecer o âmago de Deus, o que reflete Deus, o que explica Deus. E quem é esse senão Jesus? Quando Paulo fala assim, eu quero conhecer a Cristo, a comunhão do seu sofrimento, o poder da ressurreição. Esse é o objetivo, conhecer a Deus, conhecer o coração de Deus. Conhecendo o coração de Deus, nós vamos conhecer um Deus misericordioso, que perdoa, que ama, e vai nos capacitar a fazer isso também. Amém? Era isso. Vim, se quiser. Aleluia. Deus tem colocado essas palavras vivas no coração do Tiago, e eu creio que confronta tremendamente a nossa vida. E que Deus estava me falando, e eu creio que está falando para todos nós, é que essa palavra que nos confronta, o que Deus quer nos trazer é de volta à palavra. Essa é a nossa necessidade, que é confrontar o nosso coração. A palavra diz: filho meu, dai-me o teu coração. Tudo que nós queremos é que Deus faça a obra em nós, mas é obra do Espírito Santo. E eu creio que, às vezes, o povo está se perdendo por falta de profecia, de conhecimento, de profundidade nas coisas de Deus. Eu creio que essa palavra, ela confronta o nosso coração. E é obra dele, é obra do Espírito Santo. Eu creio que Deus quer uma reflexão nossa, profunda. Eu tenho meditado, Deus pode, como tem feito nesses dias, né, derramar esse gozo, essa alegria. Eu ouço tantas coisas aqui chorando e alegrando no meu coração pelo que Deus tem feito nos presbíteros, diáconos, líderes, igreja, adolescentes. O que Deus tem feito é
é fabuloso, é indizível, é maravilhoso, é lindo. Mas como igreja, eu penso assim, Deus quer uma resposta nossa, em nome de Jesus, uma resposta que de fato faça uma diferença na terra. Eu creio que Deus vai continuar nos falando, porque já tivemos momento de profundo gozo em todo esse tempo, né? O contato, o convívio, o relacionamento, o que Deus está fazendo é tremendo. Mas eu creio que, ao que estamos alinhados aqui no Espírito com o Tiago, né? Por que algumas coisas elas são extraordinárias num retiro? Deus quer nos mostrar que a nossa vida tem que ser ligada nele, conectada com o Senhor durante todo o tempo. E eu quero orar com vocês sobre isso. Quero pedir os irmãos da música que estejam aqui conosco, e a gente vai orar para que essa palavra ela caia no nosso coração e que haja em nós uma transformação que possa significar mudança para toda a nossa vida. É obra do Espírito Santo, mas nós queremos viver isso 24 horas por dia, por toda a nossa vida. Telinho quer falar algo, a irmãzinha ali? Amém. Irmãos, a palavra, se tudo que tens que guardar, guarda o teu coração. Como é que está o nosso coração? Nosso coração está cheio de idolatria, nosso coração está cheio de julgamento, está cheio de divisão. Marido, como é que está o seu coração com a sua esposa? Esposa, como é que está o seu coração com o seu marido? Tem pecado oculto guardado aí, irmão? Irmã, algo que está, como a Jeane trouxe o texto aqui, os pecados ocultos que estão nos afastando do Senhor. Mateus 12:36 fala que nós prestaremos conta de toda palavra que sai da nossa boca, porque a palavra, como o Tiago colocou, primeiro ela vem na mente, mas antes disso ela já nasceu no nosso coração. Por isso que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E às vezes nós vamos tratar apenas superficialmente a palavra, mas não tratamos o coração. De repente, eu até consigo controlar a minha boca, mas meu coração está explodindo de julgamento, de ira, de rancor, de mágoa, de ressentimento. Então, irmão, aproveita esse tempo, conserta seu coração diante do Senhor. Você questiona o Senhor, você tem até mesmo lamuriado contra o Senhor, o que tem te acontecido, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, ou as circunstâncias têm te gerado uma lamúria, um questionamento, e tem te afastado do Senhor. Nesse tempo, os irmãos possam estar meditando. Se tem alguém que você está dividido com o irmão no seu coração, procura esse irmão, não volta para casa como você está. Isso te afasta do Senhor. Amém? Você quer falar, minha irmã?